Graças a Deus. Quero convidá-los a lermos juntos um versículo em Gênesis capítulo 3 e o verso 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Segundo os estudiosos, é subentendido que Deus, antes da queda do homem, Deus visitava diariamente o casal do jardim do Éden. Deus, no final da tarde, ele vinha, passava pelo jardim em visitação ao homem, obra-prima e coroa da criação, dialogava com ele e com a sua esposa, até o dia em que, persuadida pela serpente, Eva quebra uma norma de Deus, come um fruto proibido, designado por Deus a que dele não se comesse, e também dá ao seu marido. E então é quebrado esta comunhão costumeira de Deus com o homem. O homem é destituído desse estado de privilégio desfrutado com Deus. Pastor David Bunt, de saudosa memória, ele disse que o homem foi criado com uma sala de música no seu ser. No centro, no âmago do ser humano foi criado uma sala de música. Essa sala de música, um piano no meio da sala. E quem tangia, quem tocava esse piano, era o Espírito Santo. O Espírito Santo enchia a alma do homem de harmonia, tocando o piano no centro da sala de música na vida do homem. E eu queria que você experimentasse por um pouco só o que é ter o Espírito Santo tocando uma música no nosso ser. Eu escolhi para ilustrar isso Magnificat ou Aleluia. Eu quero que você fique de pé. A gente vai cantar apenas com o teclado e bem suave. Eu queria que você agora prestasse atenção nisso. Bendito seja o Senhor da glória. Aleluia.
representando o ser humano, Eva, e Satanás diz para o ser humano: existem outras músicas que podem ser tocadas nesse piano. O Espírito Santo limita a tua experiência musical só Ele tocando, e tocando só músicas pertinentes à pessoa de Deus. Tira o Espírito Santo daí e você vai experimentar músicas que te encherão de deleite. E o ser humano resolveu tirar o Espírito Santo do piano. Abriu a porta da sala de música, isso são palavras do pastor David Wood, e pediu que o Espírito Santo se retirasse, porque de hora avante o piano seria executado por outra pessoa que não ele. Quando o ser humano volta para o piano, o ego estava sentado lá, e o ser humano não conseguiu nunca mais tirar o egocentrismo, e descobriu tristemente que não eram as músicas que geravam toda a harmonia e a alegria no piano, mas era o músico que tocava, o Espírito Santo. Sem a presença, sem a ação do Espírito Santo, é impossível o ser humano vivenciar uma vida de alegria. O compositor Johann Sebastian Bach, ele compôs uma música chamada Jesus Cristo, a alegria dos homens. 1685, 1750 ele viveu. A letra traduzida e adaptada para o português diz isso: Jesus continua sendo minha alegria, o conforto e a seiva do meu coração. Jesus refreia a minha tristeza. Ele é a força da minha vida, é o deleite e o sol dos meus olhos, o tesouro e a grande felicidade da minha alma. Por isso, eu não deixarei ir Jesus do meu coração e da minha presença. Bem-aventurado sou, porque tenho Jesus. Ó, quão firmemente eu o seguro, para que traga refrigério ao meu coração quando estou triste e abatido. Eu tenho Jesus, que me ama e se confia a mim. Por isso não o deixarei, mesmo que meu coração se quebre. Essa música é uma música clássica, tocada nas maiores orquestras do mundo. De repente as pessoas nem sabem do que se trata, até porque um compositor brasileiro fez uma adaptação da melodia para uma letra que não é cristã, uma letra romântica. Mas, em suma, Jesus, ele é a alegria do homem. Ele é o único que pode conduzir novamente o Espírito Santo para o centro da nossa existência. Jesus, ele é a esperança que se enuncia nas páginas das Escrituras como sendo a fonte desta alegria. Em Isaías capítulo 52, verso 13, 14 e 15 está escrito: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito segurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão.
Jesus aqui é vacinado pelo profeta Isaías. E Isaías descreve Jesus desfigurado na cruz, para destronar o ego humano. Jesus teve que passar pela cruz, morrer em nosso lugar. E ele vem então como um renovo numa terra seca. O capítulo 53, verso 1 começa dizendo que quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi revelado o manifesto braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. O Jesus crucificado, o Jesus da cruz, foi o meio pelo qual ele pôde restituir ao homem, ou ele pode restituir ao homem, a condição primeira da sua existência: ter o Espírito Santo no centro da sua vida. Mas para isso o preço foi caríssimo, o preço foi altíssimo. Essa condição para o homem sem Deus o chafurdou numa escuridão, numa condição de trevas medonha, porque o homem, por conta disso, ele perdeu toda a possibilidade de se aproximar, de chegar a Deus. Então, para que houvesse a condição do homem retornar, foi preciso então que Jesus viesse. Então aqui ele aparece como uma esperança, como um renovo, e ele também é prometido como a luz que iluminaria as nossas trevas, as trevas humanas. Isaías capítulo 9, verso 1 diz: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus dos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Neftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Verso 2: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Aqui é uma profecia que o profeta vaticina e que Mateus capítulo 4, verso 12 mostra que Jesus era esta luz. Jesus era este que veio para iluminar, para tirar o homem de densas trevas e dar a ele a condição de receber de volta a intimidade, a comunhão com Deus. O cumprimento dessa palavra está em Mateus capítulo 4, verso 12, alguns versículos. Olha o que está escrito: ouvindo porém Jesus que João, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: a terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Ou seja, arrependa-se de ter substituído o músico que tocava o teu piano, porque o reino de Deus está de volta. Deus quer introduzir novamente na vida humana a graça, a bênção de ter o Espírito Santo conduzindo, dirigindo, norteando a sua vida. A Bíblia diz que lá no capítulo 2 de Lucas, verso 25 e 32 ao 32, narra a história de Simeão, um ancião, um homem idoso, que pelo Espírito Santo ele foi ao templo.
E em chegando ao templo, estando ali em adoração, é trazida uma criança para que ele a apresentasse. Quando Simeão toma aquela criança nos braços e olha para aquela criança, ele é tomado de uma alegria incontida, e ele diz: Deus, agora Senhor, pode despedir o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. E aí Simeão diz que a vinda de Jesus seria uma vinda geradora de alegria. Jesus veio para trazer alegria ao coração humano. Veja o versículo de número 25. Desculpa, o versículo de número 32. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Jesus veio para trazer luz aos gentios, ou seja, nós, o povo não judeu, somos iluminados pela presença do Senhor Jesus. A presença maravilhosa do Senhor Jesus lança luz, traz luz às trevas da nossa ignorância a respeito de Deus. Então a Bíblia diz que cumpre-se na pessoa de Jesus a promessa feita por intermédio do profeta Isaías, que a terra que jazia em trevas viu uma grande luz. Agora, irmãos, é muito importante a gente não confundir essa questão de receber e de ter Jesus para que o Espírito Santo volte para o comando da vida humana. Não tem possibilidade nenhuma de um sincretismo religioso. Não há nenhuma possibilidade de Jesus se adaptar a uma condição de vida da qual eu não quero abrir mão. E isso é uma coisa que está muito em voga nos nossos dias. O ser humano quer continuar egoísta, egocêntrico, e não quer Jesus no comando, não quer Jesus no governo, quer apenas Jesus ou como uma peça de decoração, ou como alguém que como um amuleto protege, ou como um guru conduz a pessoa apenas para os seus prazeres e deleites. Jesus, falando a respeito disso, ele fez uma analogia com isso, chamando de remendo de pano novo em vestido velho. Lá em Lucas capítulo 5, verso 36 está escrito: também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de vestes nova e a põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à roupa velha. Então, nesse texto, Jesus está dizendo que a graça salvadora que ele traz, ela não vai se moldar a um comportamento e a uma vida da qual eu não quero abrir mão. Para que Jesus coloque as nossas vidas dentro do propósito, do plano de Deus, eu tenho que abrir mão. O meu ego tem que ser tirado do piano. As músicas que o meu ego toca, que apetece a minha natureza, não coaduna, não condiz com aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Deus quer trazer para o coração humano a alegria, a paz, a comunhão. Mas o homem, tomado dessa condição egoísta, ele quer adaptar Deus, Jesus e a sua graça ao seu belo prazer. Mas quando o ser humano abre mão, quando o ser humano renuncia, quando o ser humano abdica do seu ego, ele se rende, ele se entrega, e Jesus vem para a sua vida. Todas as possibilidades estão de volta para o ser humano. Eu quero mencionar alguns episódios, algumas passagens bíblicas que falam de pessoas que experimentaram essa alegria de receber Jesus. A primeira delas é a autora de um belíssimo cântico, e dentro desse cântico ela revela isso. Maria, a mãe de Jesus,
Veja o que ela diz após a anunciação do anjo. Quando o anjo diz para ela que ela seria a mãe do Salvador, olha só o que Maria diz a respeito disso, no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, verso 46 e 47. Após a anunciação do anjo, então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. As pessoas que idolatram Maria, as pessoas adeptas da mariolatria, entendem que ela é a mãe de Deus e que Deus, ele se acondicionou à condição de filho de uma mulher. É importante a pessoa entender que Jesus Cristo, ele é homem e é Deus. Ele é 100% Deus, mas é 100% homem. Ele, enquanto Deus, ele tem pai, mas não tem mãe. Deus é pai de Jesus, e Jesus revela a Deus como pai. Agora ele, enquanto homem, ele tem mãe, mas não tem pai. Jesus não teve um genitor, um homem que o gerou. Quem o gerou foi o próprio Deus, que se fez homem. Então é importante que a pessoa entenda isso. E a própria Maria, a mãe de Jesus, homem, não de Jesus, Deus, ela mesma declara a sua dependência, e ela se inclui, ela não se exclui da necessidade do Salvador. Ela mesma entende que precisava trazer de volta para dentro do seu ser essa intronização do Espírito Santo de Deus. E ela diz aqui no versículo 46 e 47: a minha alma se alegra ou engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegrou em Deus, ou se alegra em Deus, o meu Salvador. Quem é que precisa de um Salvador? Quem precisa de Salvador? Quem está perdido. Alguém que está perdido precisa ser salvo, ou precisa de um Salvador. Maria diz que ela tinha um Salvador. Ora, se ela declara ter um Salvador, é porque ela mesma entendia a necessidade de ser redimida e de ser salva. Quantos aqui já passaram por esse processo? Quantos já foram salvos? Quantos já receberam o Salvador? Já reconduziram para o centro da sua vida a pessoa do Senhor Jesus, e tem a ação do Espírito Santo conduzindo a sua existência. É importantíssimo a gente entender isso. Eu quero citar um exemplo muito interessante. A Bíblia fala que Jesus, certa feita, no capítulo 5 de Marcos, verso 1, que Jesus, ele atravessa o mar e vai para uma terra chamada Terra dos Gadarenos. Quando ele chega naquela terra, era uma terra de gentios. Segundo alguns estudiosos, aquele lugar era um manicômio. Havia naquela região muitas pessoas perturbadas, e além disso havia nas proximidades um cemitério. Ali havia a criação de porcos. A presença de Jesus naquele lugar, acompanhado dos discípulos, gerou primeiro uma revolução no mundo espiritual, e também nos discípulos grande insegurança e medo. Os discípulos judeus, praticantes de princípios e de valores cultivados pelos judeus, eles não andavam ou não pisavam em terra gentílica, eles não iam em um cemitério de pessoas que não eram da sua nacionalidade, eles muito menos frequentavam um lugar onde havia pessoas perturbadas. Mas agora Jesus está naquele lugar, e os discípulos, como crianças medrosas, atrás de Jesus naquele lugar macabro. Mas não bastava só a fama daquele lugar, de repente vem ao encontro deles um homem que se joga aos pés de Jesus e pedindo que Jesus não os castigasse antes do tempo, porque aquele homem estava possuído por demônios. E a Bíblia diz que Jesus pergunta qual era o nome, e aquela entidade que estava naquele homem
aí pediam: Jesus, não nos atormente antes do tempo. E Jesus ordena que aqueles demônios saiam do homem. Aquele homem, a Bíblia diz que ele era tamanha a violência que tomava conta dele, que não havia cadeias que o prendessem, não havia algemas que o segurassem. Ao contrário, ele despedaçava tudo, ele ia para os sepulcros e ele se retalhava e se cortava com pedras. Então aquele homem estava todo esgrenhado, todo machucado, nu, olhos vidrados, pupilas dilatadas, e ele chega diante de Jesus. Jesus ordena que aquela legião de demônios saia daquele homem. Aquele homem então imediatamente fica liberto. E Jesus, ele então é solicitado por aqueles que não queriam o Espírito Santo no piano de volta, a que se retirasse daquela terra. Eles não queriam que Jesus ficasse ali. Os gadarenos, amedrontados daquele episódio, pedem que Jesus se retire. As pessoas observam então que sentado aos pés de Jesus estava um homem com traços muito parecido com o antigo endemoniado. Só que agora esse homem estava calmo, tranquilo e vestido aos pés do Senhor, transformado, porque agora ele tinha no seu ser, ele tinha na sua vida uma presença maravilhosa, que o arremete de uma condição escrava, numa condição miserável, a um estado de paz e harmonia, porque agora ele tinha aquele que pode tanger, que pode tocar a alma humana com uma graça que o enche de alegria. E ele então diz para Jesus: Senhor, deixa-me ir contigo. Jesus diz para ele: meu filho, volta para a tua casa e conta para a tua família tudo que Deus fez por você, mas vai direto para casa, não para no caminho, não conversa com ninguém. De repente a tua família está preocupada. E ele então, ao invés de ir direto para casa, ele estava numa região que lhe permitiu ir testemunhando por todo o percurso o que Jesus havia feito na sua vida. Jesus passou a ser a alegria daquele homem. Jesus se torna a alegria na vida daquele homem. Mas Jesus, ele não pode e não quer ser alegria apenas de uma pessoa. Jesus não quer ser propriedade privada de uma placa, de uma entidade, de um segmento religioso. Jesus quer ter acesso a todos os corações indistintamente. Tanto que, certa feita, Filipe, um dos apóstolos, um dos diáconos da igreja, ele estava numa cidade chamada Samaria, ou seja, ele é enviado a essa cidade de Samaria, no capítulo 8 de Atos, e o verso 5 diz assim: Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Onde o nome de Jesus é pregado, onde o nome de Jesus é anunciado e crido, coisas extraordinárias e poderosas começam a acontecer. Volto a dizer, não cabe remendo de pano novo em vida velha. Jesus, ele não quer fazer apenas parte dos teus propósitos, das tuas ideias, dos teus conceitos e dos teus valores. Ele quer ser de fato o Senhor da minha e da sua vida. A Bíblia diz aqui que lá quando ele é pregado e as pessoas assimilam a mensagem de Filipe, as pessoas unânime começam a acreditar, e então milagres começam a acontecer. O verso 7 diz que os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Deus quer destronar o diabo de muitas vidas. Deus quer destronar o ego
muitas vidas. Deus quer mudanças, e mudanças radicais para a vida de muita gente. Se você quiser, se você se abrir para Deus, a tua vida pode ser impactada de uma maneira inequívoca nesta noite e a partir desta noite. A Bíblia diz aqui que os demônios gritavam fugindo e as pessoas eram curadas, as pessoas eram transformadas. A agonia, a idolatria, a opressão e a escravidão que havia ali foi substituída no verso 8 por uma expressão maravilhosa: e houve grande alegria naquela cidade. Se tem uma marca registrada de quem experimenta Jesus, é a marca da alegria. Jesus põe por terra todo o amargor, toda a angústia, toda a tristeza, toda a depressão. Jesus substitui pela alegria. A Bíblia diz em Isaías que Ele nos dá um manto de alegria em lugar de cinzas de luto. Ele quer substituir todas as mazelas e angústias que fazem parte da tua existência. O carcereiro de Filipe, a Bíblia diz que o carcereiro de Filipe, ele tinha uma incumbência de guardar alguns presos, e entre eles 2 presos ilustres, Paulo e Silas, que haviam sido colocados naquele cárcere. A Bíblia diz que depois de um tempo, chegando à meia-noite, Paulo e Silas, que tinha alguém muito especial tocando as suas vidas, porque não eram as circunstâncias que regiam a vida de Paulo e Silas. Quem tem Jesus não é regido pelas circunstâncias e pelas adversidades. Paulo e Silas começam perto da meia-noite, cantaram e oraram, louvaram a Deus, e a Bíblia diz que os outros presos os escutavam. E então, de repente, um terremoto sacode aquele cárcere, mas não derruba pedras da parede, não mexe, não desestrutura o alicerce do prédio, apenas cai as amarras, os grilhões. Paulo e Silas presos em troncos, eles são soltos, ou as algemas soltam-se, as trancas das portas se abrem, e o carcereiro que tinha recebido a ordem de que guardasse com segurança aqueles homens, ele se dá conta de que estava tudo escancarado e aberto, e ele, apavorado, tomado de medo por conta das consequências que viriam por conta da fuga de presos, ele pega a sua espada para matar-se. E aí Paulo diz: não te faça nenhum mal, porque todos aqui estamos. E a Bíblia diz que ele, trêmulo, ele pega luz, ele pega uma tocha de luz e entra e diz: varões, o que devo fazer para ser salvo? Agora, a minha condição é tal como o estado dessa prisão, é trevas, é escuridade, o que eu faço? Ele tinha na mão o símbolo, a luz que iluminava. Paulo diz para ele: crê no Senhor Jesus. Você quer ser iluminado? Você quer ser salvo? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. A Bíblia diz que ele recebe com alegria, ele leva Paulo e Silas para a sua casa, lava ali os vergões, cura as feridas, ele e a sua família creem, são batizados. E veja o versículo 34: e então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Esse homem não cria em Deus? Por certo, sim. Devia crer em alguma divindade, alguma coisa aleatória, mas o Deus que ele crê agora aqui é o Deus conosco, Emmanuel. É o Deus que se fez homem e veio habitar entre nós, para nos restituir, para nos reconduzir à comunhão, à presença de Deus.
Jesus é a alegria que falta para a alma do ser humano. Nenhuma conquista, nenhuma realização humana se sobrepõe ou substitui aquilo que experimenta um ser humano que tem Jesus na sua vida, no seu coração. Eu quero convidar a igreja a ficar de pé. Eu quero convidar você que nessa noite entende que quem toca a sua vida, a melodia da sua vida, é uma melodia desafinada. Você sabe, você mesmo, ninguém mais do que você, o quanto a tua alma anela por uma experiência nova na sua vida. A tua existência tem estado sem sentido.